Olá, senhoras e senhores do YouTube. Hoje é dia 12 de agosto de 2019 e eu resolvi fazer esse vídeo pensando em algumas reflexões que estão na minha cabeça há algum tempo e eu não sei o que fazer com elas, então a gente grava um vídeo no YouTube e divide essas reflexões, né? E é mais ou menos o seguinte, né? Hoje no Brasil, o agosto de 2019, um assunto que está muito em voga é a questão da reforma da Previdência, né? E, e eu faço uma associação sociológica com a vasectomia, né? Por quê? Foi porque não é bom você ter filho hoje, tá? Tipo, se você tem essa ilusão, você já pode desfazer essa ilusão da sua cabeça e cortar aquele pedacinho certinho, né, do seu sistema reprodutivo masculino e ser um macho infértil, que vai ser melhor para você, né? E para eventual prole, né? E por quê? Olha, porque a informática e a ciência da informação e todo o processo de desenvolvimento tecnológico está acabando, né, com os empregos no geral. Já tinha uma proteção na Constituição de 1988 do Brasil, uma proteção do trabalho contra a automação. Se não me engano, esse artigo foi revogado, né, para deixar todas as indústrias, né, substituir o máximo possível de mão de obra humana, né. As máquinas não vão parar por aí. As máquinas vão tomar consciência por conta própria. E elas vão ser bem melhor que os humanos. Em tudo, né? Isso chama inteligência artificial, né? Pode ser a salvação do planeta, pode ser a salvação da humanidade. Eu acredito que, por exemplo, a métrica do mundo na visão do Google, né, do tipo, imagina uma inteligência artificial manipulando e instrumentalizando todo os dados que o Google conseguiu gerar. Né? O Google Maps inteiro, o Google como ferramenta de pesquisa, a gente vai ter uma personalidade não humana que talvez seja muito melhor que a personalidade humana, principalmente que ela não vai ter tripa, né? E a gente tem aquele ditado, né, que as tripas, né, o sistema intestinal é o avô do mau caratismo, né? Ou seja, as pessoas fazem coisas incríveis para poder comer. E isso inclui matar o outro ser humano, né? Isso inclui destruir o outro, né? E destruir o meio ambiente, basicamente. Destruir o meio ambiente. Tipo, a gente produz muita comida, mas a gente não consegue alimentar todas as pessoas, basicamente porque boa parte da comida que a gente produz não é para alimentar pessoas, é para alimentar gado. Para que algumas pessoas, ou pelo menos a maior parte delas, possam ter uma dieta baseada em carne. O que não é nem saudável, nem viável do ponto de vista ecológico. E do ponto de vista financeiro é caro. Né? Do tipo assim, a gente come anos de porco e lábio de porco no cachorro quente. Né? Do tipo, não, mas então tá, vamos jogar todos os lábios e todos os anos de todos os porcos fora. Eu falei, não vai dar para fazer salsicha barata. Né? E a gente enfia um monte de agrotóxico, um monte de coisas na comida que é porque a gente tem intestino. É porque alguém está ganhando muito dinheiro com a sua dieta baseada em carne. Né? E outra, você não precisa virar vegetariano. Se você comesse carne só no sábado e no domingo, já ia resolver muito desse problema. Né? Mas, sem criar grandes divergências, vamos falar do valor social da vasectomia. Né? E o valor social da vasectomia olha, antigamente no Brasil, na década de 80, na década de 90, na década de 60, na década de 50, se você fosse um filho da classe média urbana no Brasil, a ideia de que você vai para a faculdade, tem um diploma de curso superior e a partir desse diploma de curso superior você vai conseguir um bom emprego, essa ideia que foi tão valorizada, que as pessoas sempre diziam, estuda que você vai virar alguém na vida, essa ideia já era. Ela já era por causa de quê? Porque a inteligência artificial Watson, né, Dr. Watson, da IBM, que é um advogado virtual, ele tem 80% de acuidade em tudo que ele fala, em qualquer área do direito, no caso do direito norte-americano.
Ele recita a lei como ninguém, cara. Ninguém. O melhor especialista em direito civil, que leu tipo os 3 mil ou 4 mil artigos do Código Civil, não vai recitar a lei do jeito que o Watson faz, né? Então, assim, essa ideia de que, olha, você é filho da classe média urbana, estuda pra caramba e vira doutor em direito e você vai ter um bom salário, esquece. Tá? Esquece. Tipo, professor, não sei o que, não sei o que. Se você reproduzir, você tá basicamente... O mundo não vai ver o seu filho como seu filho. Que é essa ideia dourada, essa construção fantasiosa de que a família nuclear é importante e de que a família no geral é importante. O sistema, o Estado e o mercado vão ver seu filho como uma pilha, como uma bateria, que eles vão sugar o máximo de energia, pelo máximo de tempo e pelo mínimo de custo, com o salário mais baixo possível. É isso que o mercado e o Estado enxerga no seu filho. É só um escravo. E você não passa de nada melhor que isso, né? E a mão de obra é tão barata e as pessoas se humilham por causa de uma marmita, por causa de um salário mínimo, porque tem gente demais. E se tem excesso de alguma coisa no mercado, o preço cai, né? E vai ficar pior, né? Vai ficar pior porque a inteligência artificial vai tomar os trabalhos que são bem remunerados e que são típicos da classe média, né? E a medicina, o direito, os professores, e várias coisas, né? E essa ideia de você ser um grande tecnicista e sua vida vai ser boa por causa disso não vai ter mais valor, né? Fora disso, vai ter sérios problemas ambientais. Tipo, o painel da ONU já falou que tem 500 milhões de pessoas vivendo em áreas de desertificação, né? Ou seja, a humanidade é 7 ponto alguma coisa, talvez quase 8, mas desse 7 ponto alguma coisa, 0,5 está vivendo em áreas desertificadas, que não tem água para beber. Tá bom? Né? Os recursos do planeta, o Estado e o mercado, eles não vivem de abundância, eles vivem de escassez e dificuldade. Então, tipo assim, por exemplo, o dono do maior banco do seu país, ele não precisa de mais dinheiro. Ele precisa que você seja pobre, o mais pobre possível, para você aceitar qualquer negócio, a qualquer título, a qualquer tempo e de qualquer jeito, né? Do tipo, as liberdades do mercado. Vamos considerar um mercado totalmente liberal mesmo, né? O capitalismo não nasceu junto com os vídeos dos apoiadores do Bolsonaro. Você quer ver uma coisa extremamente capitalista? Mercantilismo, né? A dominação das Américas. Era uma mistura de genocídio com mercado escravo e extração de recursos minerais e vegetais na bala, no sangue, né? E era livre. Era totalmente livre. Tipo assim, não tinha burocracia, sabe? Não tinha, praticamente não tinha. O Estado cobrava imposto, sim. Cobrava 20%, sabe? A classe média brasileira paga 27%, né, de imposto. E os ricos, aí eles conseguem fazer a evasão fiscal, né? E mesmo que não tenha como, eles têm um refis de quem realmente tem grana nesse país, vai continuar com muita grana. Eles precisam mesmo, não é de mais dinheiro, eles precisam que você seja mais vulnerável, né? E vale para o mundo inteiro, tá? As liberdades e garantias fundamentais, né, que tipo é um compromisso do Ocidente, né, e do liberalismo econômico clássico, né, e do humanismo libertário, está cada dia mais ameaçado, né, por causa de extremismo, por causa de belicismo, por causa do Trump, por causa do Bolsonaro, por causa da Europa elegendo líderes racistas, né, dos Estados Unidos atacando o Iraque, o Afeganistão e criando uma guerra na Síria de rebarba, né? E criou a maior crise migratória desde a Segunda Guerra Mundial, né? A Globo não fala disso. E eu nem preciso assistir a Globo para saber que eles não falam disso, né? Então, assim, faça vasectomia. Definitivamente, faça vasectomia. Porque assim, o Estado e o mercado enxergam no seu filho uma pilha, e quando essa pilha ficar velha, o Paulo Guedes falou que não vai ter aposentadoria, tá? Porque o governo tem que fechar as contas, né? O governo federal do Brasil precisa fechar as contas, né? E aí você olha,
a lei orçamentária da União de 2018 e você descobre que 22% dos gastos do governo federal eram com previdência. E 42% deles era com dívida. Tá? Então, tipo, quer reformar a Previdência? Reforma. Mas para cada R$1 que você tirar da Previdência, você tem que tirar 2 do banco. Porque o problema dele nos rombos das contas públicas é maior do que o problema da Previdência. Né? Ou seja, nulidade de contratos, revisão de contratos, auditoria da dívida pública e, bem extremo mesmo, moratória. Moratória. Porque tem que economizar R$1 trilhão. Porque o Paulo Guedes falou. Né? Se a gente vai abrir mão da dignidade, da nossa dignidade, porque eu vou ficar velho, provavelmente eu vou ficar velho no Brasil. Né? Você que está assistindo esse vídeo, provavelmente você vai ficar velho. Talvez você não tenha tanta sorte e vá morrer antes. Né? Só que olha só, eles fazem essa reforma da Previdência, eles sabem que isso é cruel, eles sabem que as pessoas que estão idosas vão ter muito gasto com remédio, com saúde, né? E mesmo assim eles falam, olha, não precisa pagar um salário mínimo, pode pagar abaixo no salário mínimo. Né? A reforma que o Paulo Guedes quer é essa. Né? E quem não falou nada nessa história, mas quem com certeza está falando grosso sem abrir a boca, é o setor bancário. Que você vai pegar, por exemplo, um juiz, um promotor, um delegado da Polícia Federal, um médico, um dentista bem-sucedido, e esse pessoal eles vão pegar e vão migrar tudo para a previdência privada. Eles vão fazer previdência privada à torta direita. O Itaú está achando ótimo, o Bradesco está achando ótimo, o Santander está achando ótimo. Né? E eu sei lá se isso aí é mais seguro, porque para começar, se esse processo não for mútuo, o tanto que você consegue economizar para você quando for velho, é a sua poupança que você faz hoje. E só. Tá? E é por isso que eu não tenho filhos, né, basicamente, e por várias outras razões também. Né? Tipo, mas eu acho que a gente tem que pegar e pensar nessas coisas. Né? E uma única coisa que a gente vê de sucesso nessa história toda de esperança, o Elon Musk vai bem, tá? A Tesla vai bem, o carro elétrico vai muito bem, os outros produtores estão lá, eles abortaram essa ideia em 99, a ideia do carro elétrico, veio um projeto que chama EV1, Electrical Vehicle One, da GM, e esse projeto foi abortado. Né? E a engenheira responsável por fazer esse carro elétrico, ela foi no museu e viu o carro dela no museu. E ela falou assim, gente, é a primeira vez que eu vejo futuro dentro de um museu. Isso tudo por causa que a indústria do petróleo quer mesmo petróleo. E aquela hora estressante do seu dia, que mora em grandes cidades, né, de tipo passar 1 hora, 2 horas no trânsito queimando combustível, só é bom para a indústria do petróleo. Não é bom para mais ninguém. Mas eles fazem todo mundo sofrer 1 ou 2 horas todo dia no trânsito, porque eles podem. E você não escuta esse discurso de uma maneira concatenada, oficial e com um contrato no final dizendo assina aqui e concorda com isso. Nós temos uma urbanidade totalmente fragmentada. Nós temos um plano de habitação do governo federal que só era bom para os ricos e para os bancos, e não era bom nem para a cidade nem para os pobres, né? Porque ao invés de pegar e colocar microcrédito para várias pessoas que tivessem um terreno no centro da cidade poder construir um imóvel bom, ou poder construir algum imóvel, eles pegaram, chamaram a pessoa mais rica, deram um projeto gigantesco e construíram um bairro popular depois da cidade. O resultado disso é, lá em Uberlândia, Minas Gerais, a vaca do rico mora dentro da cidade, ou pelo menos ela mora mais perto da cidade do que o pobre. E ela não tem necessidades urbanas. Ela come e peida e vira carne. Né? E voilá, agosto, Brasil, 2019.